Eu estou quase cantando aquela música, eu não morrerei, para poder chegar lá, nas bodas de ouro de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? É sempre bom, mas é sempre muito bom estar com vocês aqui. Além do amor sincero que eu tenho pelo pastor João Emílio, vocês não sabem o quanto eu amo esse homem. Amo muito. Ele acha que não, mas é um negócio assim que eu não sei nem explicar. Os pastores aqui, pessoas muito queridas, pessoas com as quais eu tenho história. A minha história se mistura com a história de tanta gente aqui, como o pastor Isaac e Cleides. Rever amigos, gente que eu conheço desde a minha adolescência. Estava ali falando com o Davi, já tem uns 15 anos que eu não via o Davi. O Jarbas, você ainda toca a bateria, Jarbas? Toca, então, desde que ele estava aprendendo a tocar a bateria, há uns 30 anos atrás. Então, é muito bom poder estar aqui na igreja de Irajá. Eu louvo a Deus por esse tempo que Deus separou para renovar a nossa alma e renovar o nosso coração. Algumas pessoas aqui conhecem minha sogra. A minha sogra, ela é especial. Como dizem os militares, a minha sogra é rara. Ela é diferente de tudo que você possa imaginar. Um dia desse a gente estava tendo uma celebração em família, e uma prima virou para ela e falou assim: Dione, o nome da minha sogra, Dione, ore pelo meu casamento, porque eu acho que o diabo quer o meu casamento. A minha sogra virou, deu um riso e falou assim: diabo quer seu casamento? Minha filha, nem você quer esse casamento. E que o diabo vai querer um casamento desse? Vamos ser sinceros. Por você já tinha, dado linha nessa pipa há muito tempo. E ela falou: esses crentes precisam parar com esse negócio que o diabo quer o casamento, que o diabo quer os filhos, que o diabo quer o carro. Ele não tem habilitação, quer fazer o que com o carro? E ela foi falando ali aquela teologia particular dela. E depois dela falar muita coisa, ela disse assim: o que o diabo quer na verdade é roubar o seu coração, roubar a sua alegria, roubar o seu foco, roubar a sua disposição. E para que ele possa fazer isso, ele vai atacar o seu casamento, ele vai atacar o seu trabalho, ele vai atacar as coisas as quais você possui. E não poucas vezes ele vai colocar você em situações onde a impressão que você tem é que está tudo perdido, é que não há solução, é que não há saída, é que a derrota é algo inevitável, que a derrota é só uma questão de tempo. E como é que a gente consegue animar o coração da gente e permanecer firme e ir adiante, quando o cenário à nossa frente faz-nos crer que a derrota, o fracasso, é apenas uma questão de tempo? Como é que a gente consegue continuar a lutar? Como é que o meu coração e o seu coração podem ser renovados diante das situações caóticas da nossa vida, diante das lutas da nossa vida? Eu quero pensar um pouco sobre isso com você. E para isso, convido a abrir sua Bíblia no texto de Juízes, capítulo 7. Esse texto tem me acompanhado nesses últimos dias. Juízes, capítulo 7, a partir do verso 7, a palavra de Deus diz assim: Juízes 7, a partir do verso 7. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se, desça ao acampamento,
pois vou entregá-lo nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Purá, e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Purá desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste haviam se instalado no vale e eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podiam contar os seus camelos. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento dos midianitas e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmoronou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos deles. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer, e quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco neste tempo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. O livro de Reis é um livro que me chama muito a atenção, porque o livro de Reis ele tem uma dinâmica que é muito parecida com a vida de alguém que você conhece. Deixa eu dizer para você que você logo vai ver que você conhece alguém que é exatamente assim. O povo se esquecia de Deus, passava um sufoco, clamava a Deus, Deus libertava o seu povo, o povo ficava numa boa, se esquecia de Deus, passava um sufoco, clamava a Deus, ficava numa boa, e essa foi a dinâmica de todo o livro. É possível que você conheça alguém que seja mais ou menos assim. É possível que você já tenha visto essa pessoa hoje no espelho. É possível que ela esteja sentada aí do seu lado. Ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, talvez seja essa a pessoa que está aí sentada no seu lugar. Temos uma facilidade de nos esquecermos de Deus quando vai tudo bem, quando a saúde está boa, quando a vida navega de vento em popa. O povo havia se esquecido de Deus, e num desses esquecimentos Deus envia a fim de castigar, ou melhor, a fim de disciplinar o seu povo, os midianitas. E os midianitas eles tinham uma estratégia muito interessante. Eles esperavam o momento da colheita, eles não plantavam nada, mas quando chegava a hora da colheita, eles se apresentavam e então levavam o melhor da terra que os filhos de Israel haviam plantado. O tempo passa, eles clamam ao Senhor, o Senhor ouve o clamor, e como resposta ao clamor, Deus levanta um homem chamado Gideão. E Gideão foi aquele instrumento que Deus usou para mudar o cenário, para mudar o quadro, para trazer uma nova configuração para a vida do povo. E eu preciso ser lembrado e lembrar a você que Deus ainda hoje levanta pessoas como eu e você, para que possamos nas mãos de Deus ser instrumentos de Deus, para mudarmos cenários, para mudarmos quadros, para fazermos com que as coisas ganhem um novo colorido. Mas para que eu e você sejamos esses instrumentos úteis nas mãos de Deus, e para que nós possamos vencer essas impossibilidades, nós precisamos aprender algumas coisas que Gideão aprendeu, e a primeira delas é que nós precisamos aprender a operar de acordo com os métodos de Deus. Quando Gideão se apresenta para batalhar,
aparecem 32 mil homens para guerrear com ele. Deus olhou aquele exército e falou assim: esse exército está grande demais. Reúna aí e diga assim: quem for medroso e covarde pode ir embora. A gente, quando lê e não conhece o final da história, fica imaginando que uns 5 ou 6, no máximo 10, estourando 100 foram embora. Mas a Bíblia diz que numa tacada só, 22 mil pessoas foram embora. É a maior concentração de gente medrosa e covarde já registrada na história. Ficaram 10 mil. E aí Deus olha para aquele negócio e fala assim: ainda tem muita gente. Leva esse povo lá para a beira do rio. E Deus começa então a dizer para Gideão: Gideão, eu vou te mostrar quem está dentro, quem está fora, com quem você pode contar, com quem você não pode contar. E aí Deus começa a seleção, a peneira de Jeová. Um dentro, 10 fora. Um dentro, 100 fora. Um dentro, 1000 fora. Eu sei que no final Gideão estava com 300 pessoas. Você que é bom de cálculo sabe que Gideão agora estava com menos de 1% do seu efetivo inicial. Ele sai para batalhar com 32 mil e agora ele tem um exército de 300 pessoas. E o que me chama a atenção nessa história é que Deus já estava ensinando para Gideão que para ele realizar a sua obra, para ele mudar os cenários, para que Deus realize o seu querer, Deus não precisa de multidão. Nós somos apaixonados por multidão. Restaurante bom é aquele que tem fila, 10 horas da manhã, já tem gente na fila. E médico bom? Ah, meu filho, aquele médico é tão bom, que você morre e não dá para ele te atender, não tem vaga. É urgente. Não, mas não tem como. 4 meses depois, quem sabe? Nós gostamos de multidão. E Deus, Ele simplesmente precisa de pessoas que se disponham a usar os seus métodos. Eu aprendi cedo no meu ministério que Deus não dá vitória para a gente no mundo espiritual quando nós usamos uma metodologia que é absurdamente carnal. Primeiro ano do seminário eu fui convidado para fazer uma série de conferências. Nossa igreja, eu era de Vila da Penha, a nossa igreja tinha uma congregação aqui em Parque Laureano, Caxias. E aí o líder da congregação falou assim: Tércio, final de semana tal, você vem fazer uma conferência aqui. E eu fiquei todo animado, primeiro convite para pregar 3 dias num só lugar. Preparei os sermões, escrevi, aquela coisa toda. E quando estava com os sermões todos prontos, eu falei assim: e como é que eu vou fazer o apelo? Porque a dificuldade era o apelo. Tentei conversar com o meu pastor à época, ele estava viajando. Aí um dia eu estava lá no seminário, no alojamento, passou um 4º ano, e eu falei assim: fulano, se eu disser o nome dele para o pastor João, ele vai saber que era a última pessoa que eu poderia perguntar. Eu fui me informar com o Paraguai, lembra dele? Aí eu falei assim: ô Lissandro, como é que faz apelo? Ele falou: apelo? Apelo é a parte mais fácil da mensagem. Não precisa nem orar pelo apelo. Você ora pela mensagem. O apelo é assim: você manda todo mundo abaixar a cabeça, fechar os olhos. E você já solta um Deus te abençoe. Falei: e é? Ele falou: é. Porque é assim, Tércio, ninguém quer ser o primeiro. Mas o segundo vem. Então você solta um Deus abençoe, aí vai vir o segundo, depois vai vir o terceiro. Aí você vai ver o que é festa, meu amigo. Falei: é desse jeito? Ele falou: é desse jeito. Fui eu pregar. Além de pecador,
que eu ia mentir, burro. Porque eu estava num lugar que era uma garagem, com as 20 e poucas pessoas. Preguei um sermão de suar o bigode. Quando eu acabei de pregar, eu falei assim: quem quer entregar a vida a Jesus, levanta a mão. Aí veio a imagem do paraguaio. Aí eu logo falei assim: Deus abençoe. A congregação deu um glória a Deus tão forte. Batista da década de 90, dá um glória a Deus, era porque um milagre estava acontecendo na hora. E aí o pastor, louvado seja Deus, a gente estava orando por isso, nós queríamos almas. E eu falei: e agora? Falei, calma, vai vir mais gente. Aí eu falei: quem é a próxima pessoa? Alguém mais? Ninguém mais. Cantou manso e suave, tal qual estou, deixa a luz do céu entrar. A Bíblia diz no Salmo 42 que um abismo chama outro. Você conta uma mentira, você tem que contar mais 5. Aí chegou o pastor da congregação, olhos marejados, e falou assim: Tércio, quem foi a pessoa que se converteu? Aí eu ergui os olhos, olhei, estava mais ou menos por ali, ó. Ali aonde? Ali. Mas cadê a pessoa? Eu esqueci que só tinha uma saída atrás do púlpito. Falei: eu acho que a pessoa já saiu. Mas irmãos, os irmãos percebem o fracasso espiritual, moral, a vergonha que eu passei, porque eu quis fazer a obra espiritual com recursos meramente carnais e humanos. Lá no seu lar, as coisas não vão mudar. Quando você falar assim: até hoje eu fui muito boa, agora eu vou engrossar naquele negócio lá, não vai mudar. Se você quer uma obra espiritual, tem que ser feita do jeito de Deus. Se você quer uma transformação na sua casa, no seu casamento, na vida dos seus filhos, se você quer uma transformação na sua vida, algo contra o qual você tem lutado insistentemente, mas não tem vencido, entenda, meu irmão, que você precisa se submeter à metodologia de Deus, ao jeito de Deus de fazer as coisas. Deus sempre sabe o que faz. Tem um senhor lá na minha igreja, que ele diz que a história da Bíblia que ele mais gosta é aquela da pesca maravilhosa. Os homens passaram a madrugada inteira no meio do mar, não pegaram nada. Depois Jesus entrou no barco, ordenou que eles fossem ao meio do lago. E Jesus de dia ordena: lancem as redes. O melhor horário para a pesca era à noite. Mas aqueles homens disseram: Senhor, nós passamos a noite aqui inteira tentando pescar, não pegamos nada, mas sob a tua palavra, mas já que é o Senhor que está mandando, mas já que esse é o teu jeito de agir, nós vamos lançar as redes. Lançaram as redes e o resultado foi uma pesca maravilhosa. E esse irmão costuma dizer assim: pastor, meu pastor, Deus sabe a hora e o lugar por onde os peixes passam. Deus sabe a hora e o lugar por onde os peixes passam. Que tal você começar a fazer as coisas do jeito de Deus? Você acreditar que com 300 Deus pode
te dar uma vitória mais significativa do que com 32 mil. Quem sabe hoje não é hora de você começar a valorizar aquilo que Deus valoriza. Mas quando eu olho para essa história, é uma segunda coisa que me chama a atenção. Me chama a atenção a paciência, a bondade, mas sobretudo a orientação de Deus. Se você quiser vencer as impossibilidades da vida, vencer o desânimo, você precisa conectar a sua audição à voz de Deus. Interessante quando a Bíblia vai nos dizer, no verso de número 10, o Senhor fala com Gideão assim: se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo Pura. É interessante que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Eu já falei várias vezes, e ainda falo, que quando algo vem de Deus, Deus dá a você paz. Só que também existem momentos que a gente está fazendo a vontade de Deus e não tem paz não. Deus já me colocou em cada situação que eu sabia que era de Deus, mas o coração estava acelerado, a boca estava seca, eu gaguejava, um nervoso, uma vontade de acabar aquele negócio o quanto antes. Deus vira para Gideão e diz assim: se você estiver com medo, pega o seu servo Purá, desça até o acampamento, e quando você chegar lá, você vai ouvir as palavras que você precisa ouvir para ter a coragem para tomar a decisão que você precisa tomar. Irmãos, a Bíblia vai dizer que o acampamento dos midianitas tinha tanta tenda, mas Deus levou Gideão no lugar certinho que ele precisava estar. Se você estiver conectado com Deus, se você permitir que a voz de Deus encontre lugar no seu coração, Deus vai levar você, Deus vai colocar você no exato lugar que você precisa estar, para ouvir as palavras que você precisava ouvir, para você ter a coragem de tomar as decisões que você precisa tomar. Você precisa ajustar o seu GPS com a voz de Deus. Eu não sei você, eu tenho um problema seríssimo com GPS, eu discuto com GPS, até em cidade que eu não conheço, principalmente em cidade que eu não conheço. Porque lá na minha casa, eu dirijo, direção lá em casa é quase como um jogo de futebol. Porque eu tenho narração, minha esposa vai do lado narrando, né? Cuidado Tércio, olha o buraco, olha o motoqueiro, sinal vermelho, parou. Eu tenho as meninas que são comentaristas. Eu acho que o papai hoje não está muito bem, não está prestando muita atenção. Mas vamos lá, bola que segue. É um processo. Aquele tanto de mulher falando no meu ouvido dentro do carro. E às vezes, você coloca no aplicativo lá do GPS, é mais uma para me dar ordem. Eu não aguento. Aí um dia desse eu estava viajando, estava numa outra cidade. E aí deu lá, a moça falou assim: o senhor está a 7 minutos do seu destino. Eu falei: ela está errada. Eu não vou entrar aqui à direita, vou andar um pouquinho mais à frente, vou entrar à esquerda, vou subir uma rua e vocês vão ver. Em 5 minutos eu estou lá. Quando eu passei, aí a dona já começou, recalculando. Eu falei: olha aí, pode se preparar para bater palma. Ela recalculou, daqui a pouco ela falou assim, apareceu lá, 17 minutos. Me jogou numa estrada pedagiada. As meninas estavam com fome atrás. E a minha esposa, eu vou ensinar uma lição aqui. Quantas esposas nós temos aqui? Levanta a mão, por favor.
Eu vou te ensinar um negócio, você não veio para isso, mas eu vou te ensinar. Você vai sair daqui aprendendo uma coisa que vai mudar a sua vida e seu casamento. Minha mulher, ela desenvolveu uma tecnologia, que quando eu faço uma bobagem assim, aquela bobagem avisada, a bobagem profetizada, sabe como é que é? Não entra nessa rua, não faça isso, não vá para tal lugar, sabe a bobagem profetizada? Você fala assim, não, está tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, vem comigo. Quando apareceu 17 minutos ali, eu sei que a vontade dela foi de explodir, de falar, de reclamar, mas ela fez um treinamento, eu não sei onde foi esse treinamento, ela ficou quietinha, quieta, não falou nada. E aí eu ali sem graça, tentando achar o lugar. Depois de 10 minutos, irmãos, ela ouviu as mais doces palavras que uma esposa pode ouvir. O que mais encanta uma mulher, não é eu te amo, você é a mulher da minha vida, vamos ficar velhinhos juntos, não é nada disso, é você estava certa. Você não imagina a alegria que isso produziu no coração daquela irmã. Aquela irmã, ela ficou numa alegria dentro daquele carro, quando eu, sem graça, virei para ela e falei assim, você estava certa. Ela falou, é assim mesmo, meu amor. Aí você se sente, pisa. Na próxima você acerta. Ainda dá cair do homem, levantar é de Deus. Dizem que a gente discute com quem sabe melhor do que a gente o caminho. Eu fico imaginando, irmãos, quanto trabalho. Já parou para pensar o trabalho que Deus teve com Gideão, desde o dia que Deus o chamou? Ele estava lá malhando trigo no lagar, escondido. O Senhor falou com ele assim, o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele falou, quem? Comigo? Eu não. E aí ele começa aquele mimimi, mas se o Senhor tivesse comigo, não teria acontecido tudo isso. Ah, mas eu sou o menor da minha casa. Ah, mas não sei. E o Senhor ali falando com ele. Depois o Senhor dá a missão para ele, ele diz assim, não, mas tem um negócio do orvalho, que tem que chover no algodão, no novelo de lã, molha o novelo, depois não molha a terra, agora vamos fazer outra coisa, agora molha a terra, mas não molha o novelo, tá, eu vou invadir, tá, meu filho, está com medo, vá lá, você vai ouvir o que você precisa ouvir. Deus insistentemente orientando a vida dele, e Deus tem insistentemente orientado a sua vida. Deus tem insistentemente dito a você o que você precisa fazer, mas por vezes eu e você escolhemos a teimosia, escolhemos a rebeldia, achamos o que é melhor para nós e ficamos adiando o comportamento que precisa ser tomado para que a grande mudança na nossa história se concretize. Vai lá, Gideão. Ele desce no acampamento e a Bíblia nos ensina, irmãos, que na vida do cristão não tem sorte, não tem acaso, calhou, não tem nada disso. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Se algo tem acontecido de bom na sua vida, é presente do Senhor, não é coincidência. E quando ele chega ali naquele acampamento, o Senhor, que é o Senhor do tempo, que é o Senhor que controla todas as coisas, permitiu que ele ouvisse um sonho no qual um homem dizia, olha, eu sonhei com um pão de cevada, que voava aqui pelo acampamento, ia dando em tudo quanto era tenda, botando tenda de ponta cabeça, e o outro amigo que ouvia o sonho interpreta e diz,
Este pão não é outra coisa a não ser Gideão, e o Senhor já entregou o nosso acampamento nas mãos dele. E no verso de número 15, vai nos dizer a palavra que ali ele adorou ao Senhor. Entenda uma coisa, irmão, sempre que você caminhar, ouvindo a voz do Senhor, mesmo que a voz do Senhor te leve para um campo de batalha, ao ouvir a voz do Senhor, ao obedecer a voz do Senhor, ao estar em sintonia com a voz do Senhor, Deus vai dar a você a graça de transformar aquele campo de batalha num local de adoração, no local de encontro com Deus. Deus falou com Gideão, e agora, versos 15 em diante, depois de adorar o Senhor, ele volta para o acampamento de Israel e grita: levantem-se, o Senhor entregou o acampamento dos midianitas nas mãos de vocês, dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas, e lhes disse: observem-me, façam o que eu fizer, quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Terceira coisa que me chama a atenção nessa história: se eu preciso usar os métodos de Deus, se eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso agir ao ouvir a voz de Deus. Você sabe o que está faltando para a maioria de nós? Proatividade, ação e atitude. A gente vem para a igreja, ouve uma palavra, fala: meu Deus, essa palavra, parece que o pastor está sabendo das coisas lá de casa. Parece que foi só para mim, só para mim. Hoje o culto foi só para mim. Deixa dessa mania, né? Aquele cântico foi só para mim, a oração foi só para mim, a mensagem foi só para mim, a intercessão foi só para mim. Aquele primeiro texto que o pastor leu, operando Deus quem impede, foi só para mim. E a mensagem? Legal, você vai fazer o que com isso? Beleza, foi só para você. E aí? Que atitude você vai tomar? Já contei aqui a história de um pregador norte-americano chamado Robert Madu. Ele é pastor no Texas e ele tinha que pregar em Atlanta, na Geórgia. E ele disse que um dia o voo saía às 4 horas da manhã. Ele acordou muito cedo, 3 e pouca da manhã já estava no aeroporto, estacionou o carro no aeroporto. Quando olhou para o aeroporto, viu todas as portas do aeroporto fechadas e uma multidão, gente andando dentro do aeroporto. Ele falou assim: que coisa estranha, as portas fechadas, luzes acesas, esse povo andando, deve estar tendo algum tipo de greve, alguma manifestação aí. E ele falou: Senhor, mas o Senhor sabe que eu preciso pegar um avião hoje, eu preciso estar do outro lado do país, abra uma porta. E ele foi puxando a malinha dele, orando, e ele disse que quando chegou a poucos metros da porta, sem que ele esticasse a mão, sem que nada ocorresse, miraculosamente a porta do aeroporto se abriu. Ele entrou, fez o check-in, estava muito tenso, precisou ir ao toalete. E quando estava no toalete, ele começou a procurar o botão para apertar o botão do mictório. Ele procura para cá, procura para lá, fala assim: eu não vou deixar desse jeito, eu preciso da descarga. E ele foi, deu 3 passos assim para trás para procurar o botão do mictório, e ele disse que miraculosamente a água começou a cair na frente dele. Ele falou: gente, que lugar espiritual. Eu chego na porta, ela se abre. Dou 3 passos para trás no mictório, a água jorra. Foi lavar as mãos. Não tinha torneira. Você imagina? Um aeroporto chiquérrimo, sem torneira. Mas ele já estava tão cheio de fé que ele falou: Senhor, porta já abriu, descarga já funcionou,
eu estou com fé e eu vou com força agora. Estou sem freio, pai. Eu estou sem freio. E ele foi, num ato de fé, estendeu a mão, e não é que começou a cair água? Ele falou: Senhor, o Senhor não faz nada pela metade. Eu creio que vai cair sabonete também. Com a outra mão, aqui do lado caiu o sabonete, ele lavou as mãos, saiu dali e disse assim: que lugar é esse? Robert Madu diz assim na sua mensagem, você talvez esteja pensando, mas da onde esse cara veio? Esse caipira? Será que ele não sabe que havia um sensor, que ao passo que ele ia se movimentando, sistemas eram ativados, uma programação pré-ordenada ia entrando em ação, e isso fazia com que portas se abrissem, com que a água caísse, com que as coisas acontecessem. Ele falou: é claro que eu sei. É claro que eu sei que ali tinha um sensor. Mas eu também sei de uma coisa: se eu ficasse sentado no capô do meu carro, olhando a porta fechada, eu estava no estacionamento daquele aeroporto até agora. Irmãos, existem algumas coisas na sua vida espiritual que você precisa tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. O que você vai fazer com essa semana de renovo? O que vai mudar na sua casa com essa semana de renovo? O que vai melhorar no seu casamento com essa semana de renovo? Você precisa tomar uma decisão. Com aquilo que Deus já te falou, o que você está fazendo? Você precisa tomar uma decisão. A gente vai começar a ler a Bíblia dentro dessa casa aqui. A gente vai começar a orar. A gente vai começar a fazer culto doméstico. A gente vai começar a buscar a presença do Senhor. Eu já vi gente esperando Deus fazer coisa que Deus nunca faz. Um dia um casal me procurou, eles estavam tendo um relacionamento extraconjugal, ele casado, ela casada. E aí lá pelas tantas eles disseram assim: pastor, a gente sabe que tudo isso é errado. Aí o pessoal falou: mas tem Davi, né? O povo quando quer justificar a safadeza. Falei: tem Davi, tem Noé que embriagou e ficou pelado. Você quer mais o quê? Tem Pedro que negou. Tem uma história, tem aí, ó. E no final o rapaz falou comigo assim: a gente sabe que está errado. Só que a gente está esperando Deus tocar no coração da gente. Falei: meu irmão, me ajuda aí. Fale isso comigo não. Tem misericórdia do anjo da igreja. Jesus uma vez disse assim: se vocês sabem essas coisas, falando obviamente dentro do contexto da ceia, de lavar os pés uns dos outros, mas Jesus apresentou um princípio que é para tudo. Se você sabe essas coisas, João 13:17, felizes vocês serão se as praticarem. Vocês têm que tomar uma decisão hoje. Eu vou tomar uma decisão, ponto. Não, pastor, eu vou sair desse negócio, mas eu vou sair devagarzinho. Devagarzinho. Eu vou sair quase voltando. Eu vou sair, mas assim, é uma pena que eu tenho de sair, pastor. Que eu estou assim, esperando Deus dar aquela palavra, Deus bradar do céu. Meu irmão, para com isso. E tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. Seja lá qual área da sua vida for, hoje você precisa tomar uma decisão. Se Deus falou alguma coisa com você nesse culto, não foi só para você sair daqui com a barriga cheia. Para você tomar uma decisão. E eu quero orar por você
que nessa noite quer dizer assim: pastor, eu preciso tomar uma decisão, seja lá qual for, seja lá qual for, seja lá em que esfera for. Talvez seja a decisão de: eu não vou esperar que a igreja faça pelos meus filhos aquilo que eu tenho que fazer, que é ensinar os caminhos do Senhor. Não vou terceirizar a espiritualidade dos meus filhos. Eu vou ensinar a palavra de Deus, eu vou orar com os meus filhos, eu vou ler a Bíblia com os meus filhos. Talvez seja a decisão de você começar a honrar o Senhor com o seu tempo, com seus dízimos, com suas ofertas. Talvez seja a decisão de você reconstruir o altar da sua vida. Você não tem dado tempo a Deus, você dá resto de tempo para Deus, e quer que Deus derrame o melhor sobre a sua história. Você precisa tomar uma decisão. Está esperando mais o quê? Então eu quero orar com você. Pastor, eu preciso tomar uma decisão diante daquilo que Deus falou comigo nessa noite. Se esta é a sua necessidade, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pode ficar em pé no seu lugar. Irmãos, não vai adiantar de nada essa semana se você não tomar uma decisão. Não vai adiantar de nada. Se você não fizer algo, e é uma decisão que você não pode deixar para a semana que vem, não. Tem que começar hoje. Não pode ser igual aquele voto de dieta para depois das festas de final de ano, não. Tem que começar hoje. Hoje. Você está fazendo um voto de ler a Bíblia, você vai chegar em casa hoje, antes de dormir, você vai ler, nem que seja o Salmo 23. Com a sua família, vem cá, todo mundo, senta aqui, vamos ler o Salmo 23. Vamos orar. Não precisa no primeiro momento, eu vou orar 1 hora. Não. Tem coisa que é igual, é relacionamento. Você começa às vezes a falar pouco, daqui a pouco a intimidade vai crescendo, daqui a pouco o assunto vai aumentando. Chega agora que você não consegue nem parar de falar. Senhor Deus, eu quero te agradecer pela minha vida. Eu quero, ó Deus, dizer para o Senhor que eu preciso tomar decisões. Eu não posso mais postergar, empurrar com a barriga. Eu preciso hoje tomar algumas decisões. Meus irmãos que estão em pé, também hoje precisam tomar uma decisão. Quando a gente ouve a tua voz, a gente não pode continuar do mesmo jeito. Quando o Senhor fala, mudanças precisam ocorrer na nossa história. Por isso, Deus, que esse tempo seja um tempo de mudanças da parte do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.